Graça e paz, povo de Deus. Amém, queridos. Amados, mais uma vez, nós estamos aqui, esse é o 28º dia da nossa marcha para um avivamento, um despertamento, a qual nós temos buscado para completar os 30 dias da nossa marcha. Por que isso nasceu? Nasceu de um propósito ao ouvirmos a palavra profética e nós estamos embasados dentro da palavra profética para que nós cresçamos e para que nós prosperemos naquilo a qual nós estamos a fazer. É óbvio que cada um tem a sua maneira de pelejar por isso, desejar e até buscar. E eu queria deixar essa pauta para você que tem confiado, acreditado no Deus que tudo pode e que há de fazer grandes sinais na sua vida. A Bíblia diz, se creres, ou melhor, se creres, verás a glória de Deus. Em outro trecho, a Bíblia diz, cremos, por isso falamos. E por isso nós estamos falando a respeito das coisas de Deus, a qual foi colocada em nosso espírito. Dia a dia nós temos aberto uma palavra, essa palavra tem falado conosco, nós temos trazido aqui a reflexão a respeito dessas palavras, e quando essas palavras são transportadas ao teu coração, melhor assim que você cresça através dela, que você entenda o que Deus está ministrando através dessa tão pequena palavra. Amém? Esse vídeo não é longo, é um vídeo curto, na intenção de levar até você a palavra que Deus nos deu a cada dia. Essa é a 28ª noite que nós estamos ministrando a palavra que Deus tem nos dado. Após nós termos marchado, o machado para um propósito, que é o propósito do avivamento da igreja local, do corpo de Cristo que está ali residindo naquela igreja, dos filhos de Deus, do estado, da cidade, melhor, do estado, da nação, dos continentes da terra, um avivamento no geral. Deus, antes de fazer um arrebatamento da sua igreja, Ele vai trazer um avivamento no meio da igreja, vai trazer um avivamento na terra. E esse avivamento nós temos esperado, nós estamos almejando isso. É um anseio que todos nós devemos dizer, tanto quanto aquela palavra Maranata, que quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Eu acredito que todo cristão deve citar isso, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós estamos vivendo princípios de dores e até porque seria um momento adequado de nós dizermos, ora vem Senhor Jesus. Essa aflição dos tempos modernos, tempos que nós estamos vivendo, convém nós dizermos, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem recolher o teu povo. E nós temos visto muita gente ser recolhida, felizmente muita gente está sendo recolhidas, e servos de Deus, filhos de Deus, homens de Deus, pastores, ministros, o povo de Deus em si. Muitos desses têm sido recolhidos. Veja, eu quero que você vá para o livro de Jeremias, no capítulo de número 27, onde abri nesta noite, me deu essa palavra. Quero frisar alguns pontos aqui para você. A palavra está escrita assim: no princípio do reinado de Zedequias, o filho de Josias, o rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: assim me disse o Senhor, faz umas prisões e julgos, e pô-lo-ás sobre o teu pescoço, e envia ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, o rei de Judá. Ou seja, Deus pega o profeta Jeremias, ele diz para ele, tem uma mensagem a dar para você, você vai fazer aí uma espécie de prisões e julgos, A gente sabe que julgo é aquele que colocava no pescoço do animal, assim, e que o animal andava entrelaçado entre um e o outro. E as prisões, na medida do possível, aqui o que nós acreditamos, devia ser alguma coisa como algemas, alguma coisa que amarrava o profeta, e ele devia apresentar isso diante dos mensageiros dos reis que vinham até a cidade, até Judá, na ocasião, Jerusalém, Judá, enfim. E quando eles chegassem ali, eram 5 reis, era o rei de Edom, um deles, o rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, o de Tiro e de Sidom. Eles precisavam levar essas palavras aos reis, as quais eles estavam representando quando eles vinham em Jerusalém. adentrando nos termos de Judá. E a Bíblia diz na sequência
dizendo assim: e lhes darás uma mensagem para os seus senhores, dizendo a eles: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis aos vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com meu braço estendido, os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. Então, o recado aqui seria entregar a esses servos que viriam até a cidade, levar um recado ao seu rei, que Deus, ele era senhor de todas as coisas e que ele entregava tudo o que ele quisesse na mão de quem quer que ele desejasse. E dessa vez Deus escolheu entregar tudo que ele tem nas mãos de Nabucodonosor, um dos grandes conquistadores de terras nos períodos bíblicos. E esse homem conquistou muitas terras, e a Bíblia diz que Deus o chama até mesmo de seu servo. Tá? Nabucodonosor, muitas pessoas conhecem a sua história, mas algumas não conhecem, não sabem. Esse é o rei que comeu capim durante 7 anos, né, que se foi transformado em um bicho ali, e Deus tratou com ele até que pudesse voltar ele ao trono novamente, já um homem composto, sarado, transformado pelo Espírito de Deus. Mas enquanto isso, Deus o usara para tratar com as nações que estavam em rebeldia. E Deus estava tratando da nação de Judá, especialmente com o rei Zedequias aqui, porque o capítulo 27 inicia falando no reinado de Zedequias, né? E nesse período, o rei Zedequias ouviu também essas verdades, sabendo que Deus era dono de toda a terra e que ele entregaria a terra a quem quer que ele entendesse para entregar. E ele entregaria ao rei Nabucodonosor. E esse rei faria dela o que ele bem entendesse, claro que sob o comando de Deus, sob a autoridade de Deus. Agora, no restante da palavra, que está ali no versículo de número 6, ele fala: e agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo. Eu já li esse versículo, vou ler novamente. E até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. Ou seja, Deus entrega tudo isso para que sirvam esse rei. Na sequência do versículo de número 7, a Bíblia diz: e todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho dos seus filhos, ou ao filho do seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Ou seja, vai chegar um tempo que esse próprio rei Nabucodonosor, alguém vai se apossar dele, do reino dele, das cidades que ele conquistou, enfim, vai acontecer isso. Isso é lá no futuro, iria acontecer, como de fato sucedeu. Foram dados aos medos persas, depois o reino de Nabucodonosor, e assim uma sucessão de outros reinos foram sobre o reino de Nabucodonosor. Mas aqui Deus deixa claro que ele entregaria tudo isso ao domínio de Nabucodonosor. E o interessante é que Deus diz que eles deveriam servir ao rei. E aqueles que servissem ao rei Nabucodonosor, Deus não os feriria. Deus não imporia um cargo, uma destruição, uma obra maléfica contra a vida deles. No versículo de número 8, ele diz: acontecerá que se alguma nação e reino não servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo, que é aquilo que eu falei, tipo a canga, que coloca no animal, que canga entre um e o outro. Ele diz: se não servir a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada, com fome e com peste essa nação. Aquela nação que não se submetesse, ou seja, aqui Israel ou Judá, e até mesmo Moabe, Edom, Amon, Tiro, Sidom, se esses reis não se dobrassem diante das leis, das normas, das diretrizes do rei Nabucodonosor, eles seriam visitados. Então, por conta da rebeldia deles, por não obedecerem a Deus, eles estariam debaixo da espada, debaixo da fome, que é o versículo 8, ele retrata isso. Debaixo da espada, debaixo da fome e com peste, ali com fome e peste, essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Então a sentença era essa: ou sirva Nabucodonosor, ou então vocês vão morrer de fome, vão morrer de peste, vão morrer de calamidades, vão morrer de espada, e a coisa sucederia dessa maneira. No versículo 9 ele diz:
E não deis ouvido aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. Ou seja, o que Deus estava dizendo era, vocês devem se submeter a mim. Embora vocês vão debaixo da lei de um rei, que vai tomar vossas cidades, e vos levarão, obedeça a esse rei. Vocês comerão do bem, do bom e do melhor, vocês vão viver da melhor maneira possível. A Bíblia diz, e deixa claro isso, nos textos posteriores, que reis, eles não se submeteram a isso. Aqueles que se submeteram, como Judá, por exemplo, eles foram levados cativo, embora o rei tentou fugir e tudo, foi levado, foi os olhos furados, foi matado os seus filhos diante dele. E, enfim, quando se deu a causa, Judá foi levado cativo, lá ela permaneceu durante 70 anos e depois ela volta conforme o que Deus falou. Aqueles que obedeceram a Deus, eles tiveram todo o seu respaldo e todo o seu cuidado, mesmo em terras estrangeiras, eles tiveram cuidado. O que essa palavra diz a nós? Significa que cada vez que Deus nos coloca debaixo de um jugo, debaixo de uma situação, debaixo de uma dificuldade, Ele quer que nós nos submetamos à sua vontade e ao seu querer. Ele quer que nós obedeçamos o que Ele quer que nós façamos, seja para obedecê-lo, em outras palavras. Para que nós não venhamos pagar com fome, com peste, que é o caso que nós estamos vivendo aí, a peste da Covid-19. Esse mal tem tragado o mundo, tem matado milhares de pessoas, inclusive no Brasil, até mesmo na nossa cidade. Nós temos visto, dia a dia, as coisas têm sucedido. E é bom que cada um de nós nos cuidemos. Mas nós precisamos saber qual é a vontade de Deus por conta dessa peste. Para que nós não desobedeçamos a Deus, para que vivamos debaixo da sua obediência e para que vivamos, para que não morramos ou sejamos tirados em tempo inoportuno. Esse é o desejo de Deus, que obedeçamos. Aqueles estavam debaixo da tutela de Nabucodonosor, era uma ordem divina. E Deus ainda disse para eles, vocês não vão ouvir o que os profetas estão falando, não vão ouvir o que os seus algoreiros estão dizendo, não vão dizer o que os bruxos falam, vão ouvir apenas a minha palavra, obedeça o que eu estou dizendo, vai debaixo do jugo do rei e se submetam a eles e vocês vão viver bem. Eu, como Deus, recomendo que façam isso. Os que obedeceram, viveram, queridos, e tiveram plena graça. Plantaram, colheram, comeram, tiveram famílias, se casaram por ali mesmo e depois de 70 anos retornaram para a sua terra. Claro, teve todos as suas perdas, teve ali as suas desolações, mas os que obedeceram puderam ter a graça, o favor de Deus, a misericórdia de Deus. E eu digo para nós, ou para todos que me ouvem nessa ocasião, que me assistem, Deus quer que nós obedeçamos, ainda que debaixo de um jugo, ainda que debaixo de uma situação de opressão. Deus nos concedeu a graça de cuidar de nós e nos deu a sua palavra de que Ele estaria conosco se nós obedecêssemos. Do contrário, seria muito pior. Então vamos obedecer a Deus, vamos buscar a saber de Deus o que Ele quer de nós, um arrependimento, um jejum, uma confissão dos nossos pecados, das nossas culpas, retornarmos a Ele, buscarmos mais, gastarmos mais tempo, investir mais tempo em Deus, para que Ele nos sare, para que Ele cure a nossa família, cure o nosso ministério, cure as nossas vidas, sare as nossas entranhas. O que é que Deus está requerendo de nós? Obediência, temor, reverência, compromisso, fidelidade, avivamento, despertamento, acordar para Deus, buscar a Deus. Nós estamos vivendo os últimos tempos sobre a face da terra, estamos vivendo princípio de dores, mas essas dores elas vão aumentarem. Então, antes que todas estas coisas sucedam, vamos arrumar a nossa casa, vamos arrumar as nossas vidas, vamos pleitear por uma coisa que vai agradar a Deus e nós não vamos ser penalizados. Nós não queremos que a espada nos fira e que fira a nossa geração, nossos filhos e tudo quanto nós possuímos. Nós não queremos um malefício. Então vamos obedecer a Deus. Vamos entrar nas rédeas de Deus. Vamos nos submeter à sua vontade. Portanto, esse é o desejo de Deus para mim, para você, para cada um de nós. E se você não invoca Deus, se você não tem compromisso com Deus, se você não tem responsabilidade com Deus, procura a partir de então buscar a Deus, para que Deus te poupe do malefício, para que Deus te poupe da espada, da fome, da peste, para que Deus te poupe dos teus inimigos. Amém, queridos? Quero deixar essa palavra ao teu coração. Um avivamento pode encher a tua alma a partir do momento que você se entrega a Deus, que você reconhece Ele como Senhor e seu Salvador, para Ele mudar a tua história.
Obedecer é melhor do que sacrificar, diz o profeta. Então vamos obedecer. Os que obedecem, eles têm maior paga do seu trabalho. Eles são mais agraciados e mais favorecidos. Nós vemos isso na história de Jeremias, que aconteceu toda essa situação aqui. Jeremias foi poupado, não foi levado. Ele não foi levado para a Babilônia, foi deixado nas terras de Judá. E ele pôde optar por onde quer que ele pudesse ir ou quisesse ir. Então, os que obedecem a Deus, eles têm favores da parte de Deus. Recebem presentes e são galardoados e agraciados. Eu recomendo isso para a sua vida, recomendo isso para o seu ministério, eu recomendo isso para a sua atitude, para o seu comportamento, o seu dia a dia. Que Deus te abençoe com essas palavras, que você viva pensando nisso e obedecendo para que Deus cumpra toda a sua vontade na sua vida, no seu ministério, na sua casa, em tudo quanto você tem esperado e desejado. Amém? Fique na paz, Deus te abençoe poderosamente no nome santo de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém.